Queridos irmãos e irmãs, tradicionalmente a igreja nos apresenta no segundo domingo da Quaresma a cena da transfiguração. Segundo a tradição, a transfiguração teria acontecido exatamente 40 dias antes de Jesus ter morrido. E exatamente por isso, essa cena tem tanto a ver com o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, em que nos preparamos justamente para celebrarmos a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na homilia da manhã, eu fiz um comentário um pouco mais literal do texto. Agora eu queria explorar o sentido mais espiritual. Porque aqui nós temos como que sintetizada uma lição para a nossa vida espiritual, para o caminho da oração. O texto nos diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Jesus é aquele que nos abre o caminho da vida espiritual. Sem Cristo, a vida sobrenatural é inacessível a nós, porque nós todos nascemos em pecado, carecemos da glória de Deus e precisamos ser justificados mediante o seu sacrifício. Por isso Jesus toma consigo, é Ele que nos leva para a vida espiritual. Sem o alcance da sua graça, tudo seria impossível. Como diz São Paulo, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, sem a graça divina, nós não conseguimos orar. Ele toma consigo Pedro, Tiago e João. Esses três apóstolos representam, em sentido espiritual, as três virtudes teologais. Pedro representa a fé. Ele foi o primeiro que creu entre os apóstolos. Tiago representa a esperança, porque foi o primeiro dos apóstolos que morreu como mártir em Jerusalém. E João representa a caridade. Ele é o discípulo amado e ninguém como ele falou sobre o ágape, sobre o amor divino. A oração, outra coisa não é senão o exercício dessas três virtudes. Nós poderíamos inclusive dizer que a oração consiste sobretudo em crer, esperar e amar. Especialissimamente, crer e amar. Quando eu creio com amor, então a minha alma se conecta com Jesus Cristo. Quando as verdades da fé são, por assim dizer, penetradas de caridade, são incendiadas de amor, é aí que eu efetivamente comecei a rezar. A oração que é feita de maneira superficial, exterior, como alguém que está falando com um objeto longínquo ou até com um objeto ausente, essa oração é oração apenas de certa forma, mas em sentido profundo, orar é crer, esperar e amar. E por isso Jesus os leva sozinhos a um lugar à parte. Porque a vida de oração não se desenvolve no meio
da multidão. Eu preciso aprender a reservar um tempo para o meu colóquio com Deus, a sós, na intimidade, sem a presença de ninguém. Jesus nos leva a uma alta montanha. Por quê? Como diziam os padres da igreja, a oração é a elevação da alma a Deus. Essa elevação, este subir à montanha, é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Por quê? Nós estamos demasiadamente preocupados com os problemas do vale, com os problemas da planície. E é por isso que a nossa vida espiritual é tão rasteira, porque nós pensamos em tudo aquilo que é terreno. Estamos preocupados com as nossas atividades, com os nossos trabalhos, com os nossos gastos, com as situações familiares, com todas as demandas. Nós não conseguimos esse desapego interior que requer a elevação da alma a Deus. Para elevar a alma a Deus, eu preciso meio que me esquecer do vale, da planície. Eu não posso levar os barulhos da planura para as alturas. É impossível. A alma fica agitada, distraída, sacudida de um lado para o outro, exatamente como é o demônio. No livro de Jó nós lemos que Deus pergunta a Satã: de onde vens? E ele lhe responde: vem de dar voltas pela terra. Ou seja, o diabo é esse furacão, essa inquietação. Ele é um ente completamente surtado, possuído pelo ódio. Nós, pelas nossas agitações, não conseguimos subir às alturas. As pessoas não conseguem sequer desligar o celular para rezar. Não conseguem se desconectar das coisas daqui de baixo. Estão o tempo todo estimuladas por notificações, chamadas, alertas, alarmes. Por que tanta gente nos nossos dias tem crise de ansiedade? Justamente porque é viciada em alarmes o tempo todo, com a mente dispersa. Eu preciso elevar a minha alma a Deus. Deus é o oposto de Satanás. Santiago diz que nele não há sombra de variação. Ele é sempre o mesmo. Ele é, eternamente. Ora, lá no alto da montanha, Jesus transfigurou-se diante deles. Este é o único modo de Jesus brilhar. Eu preciso elevar o meu pensamento a Deus para que a humanidade de Cristo brilhe para mim. A humanidade de Cristo brilha para mim quando eu experimento da presença dEle. Não quando eu esbarro nele, como as multidões faziam nas planícies, o tempo todo se encontrando com Ele, tocando nele, observando, escutando materialmente. Ele só brilha quando a nossa alma é elevada para as alturas. Então eu consigo contemplar o brilho de Deus no rosto de Cristo, a glória de Deus na humanidade de Cristo. A humanidade de Jesus é como uma lâmpada que acende o nosso mundo interior. Vejam,
A potência mais importante para alguém progredir na oração é a memória. Por quê? É do tesouro da memória que nós buscamos a lembrança de Deus. Mas o que acontece? A nossa memória está tão cheia de coisas, de tralhas, de inutilidades, parece certos depósitos. Quando nós vamos, por exemplo, a um desses ferros velhos, e vemos ali de tudo, de prego até a capô de caminhão. Essa é a imagem de uma alma cuja memória está possuída por tudo que é terreno. Elevar a alma a Deus supõe esvaziar a memória das coisas criadas para preenchê-la com Cristo. É por isso que no início da vida espiritual é muito importante cuidar das leituras, fazer leituras espirituais, ler o Santo Evangelho para aprender Cristo, meditar as cenas da paixão do Senhor, as cenas da vida do Senhor, aliás, no Santo Rosário, as cenas da paixão do Senhor na Via Sacra, para que a nossa memória se encha do Cristo. E assim, quando eu vou rezar, é simples, eu busco na memória a lembrança de Cristo, e a lembrança de Cristo brilha em mim. Porque todas as demais luzes já foram apagadas. Eu não estou estimulando os meus olhares com as provocações exteriores, os meus ouvidos com os ruídos exteriores. Os meus sentidos estão mais recolhidos. Se nós pegássemos, por exemplo, uma vela e fôssemos com ela no meio da rua ao meio-dia, nós não enxergaríamos a sua luz. Mas num quarto inteiramente fechado, ela brilha. Assim é a humanidade santíssima de Cristo. Ela só brilha numa alma que está realmente vazia de toda a luz criada. Cuja memória está preenchida totalmente por Cristo. Por mais nada. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Essas roupas brancas, a túnica branca de Cristo, que brilha de brancura, é uma imagem das verdades da fé, custodiadas pela Santa Igreja. É quando você mergulha no credo, e cada palavra do credo tem um peso, tem um som, ressoa como um acorde. E a sinfonia da fé começa a ser apreciada por você de uma maneira completamente nova. A fé não é mais uma informação seca, fria, vazia, distante. A fé se torna viva. E não apenas viva, mas ela se torna quente. Porque ela está embebida de caridade, totalmente impregnada de amor. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. A interpretação mais recorrente entre os padres da igreja é que Elias e Moisés representam o Velho Testamento, portanto a Sagrada Escritura. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e ambos, portanto, conversando com Jesus, significa que, quando Cristo ocupa todo o nosso pensamento, as Escrituras fazem sentido. Ele se torna a chave de interpretação das Escrituras. Então eu leio a Bíblia, e a Bíblia grita Cristo para mim.
Mesmo nas coisas mais estranhas do Velho Testamento, eu descubro imagens de Cristo. Mesmo naquilo que nos parece mais insensato até, enxergamos Cristo. Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não há nada mais delicioso do que orar, quando se sabe orar. Assim como não tem nada mais penoso do que uma oração feita por obrigação. Por exemplo, uma pessoa que reza porque ela tem que rezar, então vai lá, pega o terço e cospe o terço. Mecanicamente, como quem está despachando um falatório sem sentido. Isso é horrível. Santa Teresa o chamava de um chacoalhar de latas. Não há nada mais delicioso que, por exemplo, rezar aquele terço amoroso, em que você mergulha na vida do Senhor, em que você desfruta da vida do Senhor, em que você absorve a vida do Senhor enquanto reza. E o mesmo vale para todo tipo de oração. Quantas vezes para rezar, nós nos apoiamos apenas numa frase, numa palavra, mas aquilo tem sabor, tem conteúdo, tem densidade. É como alguém, por exemplo, que entra num pesar, num arrependimento, e que simplesmente diz a Deus: eu sinto muito, eu sinto muito, e mergulha no arrependimento. Isso é maravilhoso. Ou quando alguém, por exemplo, toma uma frase da Escritura e simplesmente diz: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, e saboreia o divino. Essa oração é profunda, é deliciosa, vai ao âmago da alma, mexe com todo o nosso ser. É bom ficarmos aqui. Eu me lembro da vida de Santo Antônio Maria Claret, que ele diz que ele fazia um esforço muito grande para permanecer diante do Santíssimo, para fazer a sua oração matutina, até o dia em que Deus infundiu a oração em sua alma, e a partir daquele dia ele tinha que fazer uma violência muito grande para conseguir sair da presença de Cristo no Santíssimo Sacramento. Porque é bom. Não há nada mais delicioso do que a presença do Senhor. E acerca disso a Escritura nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai. Experimentai. Não ficai apenas naquilo que é externo. Saboreai o gosto de Deus. Pedro não sabia o que dizer, pois todos estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Essa nuvem, como eu gosto dessa nuvem. Porque essa é a nuvem da presença de Deus. Mas não apenas isso. Ela é uma espécie de nuvem
do desconhecimento. Ou seja, como Deus ultrapassa a minha capacidade de percepção, de cognição. Então, eu não sei o que eu digo, eu me perdi em Deus, eu já não estou mais no controle, eu não enxergo mais nada, eu não vejo mais nada, eu estou ofuscado, eu estou abismado, eu estou maravilhado, o estupor tomou conta de mim, eu fiquei completamente sem nenhum rumo. É quando Deus nos leva à oração de maneira sobrenatural, como que roubando o nosso entendimento. São João da Cruz, em suas poesias, fala disso. Ele diz: entrei onde não soube e quedei-me não sabendo, toda a ciência transcendendo. Eu não soube aonde entrava, porém quando me vi, sem saber onde estava, grandes coisas entendi. Não direi o que senti, que me quedei não sabendo, toda a ciência transcendendo. Estava tão embevecido, tão absorto e aliado, que se quedou meu sentido de todo sentir privado, e o espírito dotado de um entender não entendendo, toda a ciência transcendendo. Quanto mais alto se sobe, tanto menos se entendia. Como a nuvem tenebrosa que na noite esclarecia. Por isso que nem a sabia, fica sempre não sabendo, toda a ciência transcendendo. São João da Cruz foi alguém que se perdeu na nuvem. Foi alguém que entrou na luz, e que bebeu a luz, e que foi ofuscado pela luz, fulminado pela luz, completamente deslumbrado, ofuscado pela luz. Essa nuvem que precisa arrebatar os nossos sentidos. Como é maravilhoso quando um homem se perde na oração. Mergulhou em Deus, experimentou do mais extraordinário em Deus, das coisas mais sobrenaturais e inexplicáveis. Porque da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. É a voz de Deus. A voz de Deus que fala conosco no centro da nossa alma, do mais profundo do nosso ser. É a voz de Deus que aquieta o ser. Assim como a voz de Cristo fez a tempestade se acalmar instantaneamente, a voz de Deus, quando ressoa em nosso interior, faz com que todo o nosso ser, todos os nossos sentidos cheguem à oração de união. Nada mais está fora da voz de Deus. Ela nos atravessou, ela nos penetrou, ela se tornou em nós como que a substância da nossa substância. Nós estamos inteiramente polarizados, com a nossa atenção totalmente concentrada nele, sem jamais sermos dele roubados. De repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. É o que acontece quando alguém mergulha na oração. Eu já não vejo mais nada, eu só vejo Deus. Eu vejo tudo em Deus e Deus em tudo. Somente Deus se torna o meu horizonte, aquilo que eu consigo observar, ele se torna o meu ponto de observação de toda a realidade. Nada mais existe a não ser Cristo, que se torna, por assim dizer, o ponto de atenção exclusivo da nossa alma.
Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Não tente explicar para o homem carnal as maravilhas que Deus realiza no interior da sua alma. Porque São Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito, pois para ele parecem uma loucura. Só conhece Deus quem o experimentou. Não há outra via de conhecê-lo. Não tem como explicar. É como se alguém perguntasse: me explica como é o gosto de uma maçã. Por mais que você descreva, você não vai conseguir fazer com que o outro sinta o gosto da maçã. É por isso que a vida espiritual se passa na intimidade e no segredo. E grande sabedoria é a de quem percorre essa jornada escondido no porto seguro da humildade. Ela é toda a nossa segurança. A humildade é ela mesma toda a nossa garantia. Porque é ali que nós nos escondemos em Deus, para não enxergarmos mais nada, nem sequer nós mesmos. Peçamos ao Senhor que essa transfiguração aconteça em nossa alma. Durante a Quaresma, todos nós somos chamados a aprofundar na oração, que nós mergulhemos na vida espiritual, porque este será o único modo de nos convertermos verdadeiramente, sendo transformados de glória em glória pela própria graça divina.